Minha pele é parda, meu cabelo é enrolado. Eu digo que sou negro, eles dizem que sou mulato. Mulato vem de mula, e eu não sou bicho. Eu repito que sou negro, eles insistem que sou mestiço. Olhe nos olhos daquela criança, o que você vê? Eu vejo o reflexo do que tá na TV. Olhe nos olhos daquela criança, o que você acha? Ela é feliz aprendendo que seu cabelo não se enquadra. Olhe pra ela querendo ser que nem a modelo. Diz porque uma criança de 10 anos alisa o cabelo. A única negra em destaque chamam de mulata. E quando falam da minha cor eles chamam de raça. Aquela criança vai crescer com as novelas, onde só tem preto na senzala e nas favelas. Aquela criança não vai querer ser negra em nada. O IBGE adora colocar pessoas negras como pardas. País multiétnico só nas pesquisas, porque quando olho pra TV, brancos são maioria. 11 mortes na França, 2000 em Praga. Jesus Charles não, eu sou África. É importante ressaltar a África para conhecer melhor o Brasil antes dos portugueses, onde é destacada a origem dos povos africanos, não somente a partir da colonização, que associa a figura do negro diretamente à do escravo, humilhado e subjugado, tratado como mercadoria. Mesmo sendo um continente de população muito diversificada, reunindo centenas de grupos étnicos com diferentes histórias, durante muito tempo, as sociedades africanas foram vistas pelos europeus como sociedades sem história. Desde o processo de independência dos países africanos, iniciados na década de 1950, os historiadores daqueles países vêm buscando restabelecer o passado da África, a partir da perspectiva das sociedades que ali vivem. Não existem registros precisos dos primeiros escravos negros que chegaram ao Brasil. A tese mais aceita é a de que, em 1538, Jorge Lopes Bicharda, arrendatário de pau-brasil, teria traficado para a Bahia os primeiros escravos africanos. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto. Antes da chegada dos europeus, os povos africanos eram organizados em clãs e reinos, e havia uma enorme diversidade entre elas, tanto nos aspectos físicos, culturais e integrantes. Entre todos os povos africanos existia um grande e enorme comércio. O isolamento delas era somente social, por não sofrerem influência dos europeus e asiáticos. Com o passar do tempo, as tribos alcançaram níveis de organização extrema, que causaram espanto e desconforto. Também existia a escravidão entre as tribos africanas, mas era praticada de forma diferente aqui no Brasil. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Ainda assim, o racismo está aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil e de não ser feliz talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. No começo da colonização brasileira, os portugueses visavam buscar lucro para a coroa lusitana. E a partir do ano de 1530, a instalação das primeiras lavouras de cana-de-açúcar precisou de um elevado número de trabalhadores, e esses trabalhadores não poderiam ser obtidos num país tão pequeno como Portugal. Foi assim, então, que a escravidão surgiu como uma oportunidade de resolver essa demanda por mão de obra. E dentre os povos escravizados, os indígenas brasileiros tiveram sua força de trabalho utilizada pelos portugueses, assim como as populações africanas que também eram colonizadas. O tráfico de escravos africanos para o Brasil se transformou em uma atividade lucrativa para os portugueses.
Por isso, então, nos séculos XV e XVI, foi a enorme quantidade de pessoas que foram retiradas de seus locais de origem para terem sua força de trabalho aproveitadas em terras brasileiras. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Os escravos foram tirados de seu continente num processo chamado diáspora africana. Foi através de navios negreiros. Os maus tratos começavam muito antes deles entrarem nos navios, e quando entravam eram encaminhados ao porão do navio. E lá ficavam amontoados e acorrentados. As condições eram horríveis. Nos porões quase não havia nenhuma higiene, e com isso desencadeava a proliferação de ratos, que transmitiam as doenças. Muitos dos escravos não chegavam vivos ao local desejado, por doenças ou desnutridos porque eles não eram alimentados direito. Vários preferiam se matar para não passarem por tal situação e não serem vendidos. Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo: eu não criei minha filha para se relacionar com um negro. Eu me lembro da primeira vez que eu vivenciei assim, o racismo na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos. E eu estava no estacionamento de mercado com meu pai, a gente estava de carro, chegando para estacionar o carro. No Brasil, os negros eram vendidos em feiras livres como se fossem mercadorias. Os comerciantes avaliavam e davam um preço que achavam merecido a cada um. A maioria era comprada por senhores de engenho que serviam para mão de obra escrava. Os negros eram impedidos de praticar suas religiões, obrigados a se converter para o catolicismo, e eram castigados, e até mortos, se fossem pegos praticando suas crenças. As mulheres negras, em sua maioria, realizavam funções domésticas e eram usadas como objeto sexual dos senhores de engenho, sendo estupradas e usadas como amas de leite para os filhos das mulheres brancas dos senhores. Se a beleza das negras incomodassem as senhoras brancas, elas poderiam ser agredidas e punidas, por exemplo, arrancavam os dentes dela. Os filhos das escravas eram levados para a venda com cerca de 8 anos de idade. Quando não faziam suas obrigações ou tentavam fugir, sofriam variados tipos de castigo, como os açoitamentos em praça pública, cortes em sua pele seguido de salmoura, palmatória, marcas de ferro em brasa, e atavam os punhos dos negros, prendendo em algum tronco horizontal completamente nus, untando o escravo de mel ou de melaço de cana para que fossem picados por insetos. Eu dou aula de poesia. E eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez e aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e, eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. O meu pai acabou pegando a vaga e a mulher ficou doida e aí ficou puta e desceu do carro e falou pro meu pai, tinha que ser preto mesmo. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não, eu sou professora. No dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, que foi assinada pela princesa Isabel, ela concedeu a liberdade para mais de 750 mil negros escravizados. Mas essas lutas para a libertação, elas se iniciaram antes de 1850, a época em que a Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro, e em 1871, a Lei do Ventre Livre proibia que os filhos dos escravos fossem também escravizados. Então as crianças ficariam até os 8 anos de idade sob o domínio dos patrões de suas mães e depois seriam libertados. Outra lei que também nasceu para proteger os negros foi a Lei dos Sexagenários, que dava liberdade a todos os escravos depois que eles completassem 60 anos de idade. Tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negro. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. A escravidão chegou ao fim. O ex-escravo tornou-se igual perante a lei. Mas isso não lhe deu garantias de que ele seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos passaram dias difíceis mesmo com o fim da escravidão. Aos negros que migraram para as cidades, só restaram os subempregos, a economia informal e o artesanato.
Os negros que não moravam nas ruas começaram a morar. O número de ambulantes, empregadas, domésticas, quitandeiras, sem qualquer tipo de assistência, aumentou de um modo significativo. O preconceito, a discriminação e a ideia de que o negro só servia para trabalhos duros deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias de hoje. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico que você fica sem reação. A primeira reação é essa, você não sabe se é real ou se não é. E aqui no Brasil, como ninguém quer assumir-se racista, né? Então a gente fica criando essas situações e levando tudo no banho-maria. As pessoas são muito assim. O que não é um problema dela é mimimi, tá ligado? Com a abolição da escravatura e a conscientização das pessoas, a sociedade vem caminhando para integrar a população negra nos espaços e reparar os danos feitos no passado. Uma melhoria feita foi a criação de cotas nas escolas e universidades públicas para pessoas negras e de baixa renda. Também estamos vivendo um tempo de resgate da cultura afro, que por tanto tempo foi renegada e quase aniquilada do país. Esta cultura sendo danças, música, religião, roupas e até como usar o seu cabelo. Apesar de uma melhora, isso ainda é só a ponta do iceberg. Negros e brancos só terão uma renda equivalente em 2089. Entre 2003 e 2013, o feminicídio entre mulheres brancas caiu 10%, enquanto o de negras aumentou 54%. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, sendo esses 61,6% pretos e pardos. Em filmes, apenas 31% das pessoas são negras. Negros são a maioria em escolas públicas, nas comunidades e na criminalidade. E isso não é coincidência. A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana. A única consciência humana que eu conheço é um grupo de rap da Zona Leste, né, que me ensinou muito sobre a africanidade. Né? Para o homem, a luta feminista é mimimi. Para o heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Para o branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? O preconceito racial e a desigualdade social contra pessoas negras no Brasil é algo que está sendo construído desde os tempos de colonização e está enraizado na nossa sociedade até os dias de hoje. Felizmente, estão ocorrendo algumas melhorias, mas com a cooperação de todos, conseguimos buscar o bem maior. Nenhuma pessoa nasce odiando a outra por a sua cor de pele, religião ou origem. Para odiar, é preciso aprender. E se a pessoa é capaz de aprender a odiar, ela pode ser ensinada a amar também. Tem uma música que é a Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já estava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né, esse refrão, tá ligado? Às vezes me perguntam por que falo tanto da África, se lá nunca estive. E por que sinto tantas saudades, se de lá nunca parti. E eu respondo com a certeza de quem sempre sentiu assim. Nunca estive na África, mas a África sempre esteve em mim. Ser negro no Brasil é foda. Aquele olhar de cara torta, as piadas são dolorosas. Não vou fingir que não incomoda, incomoda. Há 500 anos fecha as portas, as chibatas continuam. Só que são silenciosas. E os gritos não ecoam mais, como tratado de paz, que dolórios ancestrais, não taquei fogo em seus cardeais, eu sobrevivo sendo perseguido no escuro. Eles falam que vitimizo e vejo racismo em tudo. Os patrões no que é resistente, inconsciente, graúdo. Medo de nos ver pensar, querem força bruta em tudo. Racismo institucional, desculpa, não temos vaga. Arrasta Cláudia, prende Vinícius, Amarildo some de casa. As favelas são novas senzalas, chibatas modernas balas, século XXI vala. Grotesco sua ignorância, ter meu sangue como herança, mestiço sua petulância, tão europeu quanto africana.
O povo é leigo num país laico, tiozão. Só tem negro na TV porque alguém tem que fazer o vilão. Sou resistência viva por Marighella, Mandela e Malcolm. Patrimônio nacional, cabelo do Nelson. Orgulho da minha cor do gueto. Olhar pra cara do Emicida, Elza Soares, Rico de Laçã e gritar. Esses sim tinham que ser preto. Porque é foda sim ser negro num país escravocrata, onde somos alvo. E a carne negra é mais barata. Mastiga esse ar de superioridade. Engula a igualdade que vai queimar na sua garganta. Faça uma boa indigestão dos seus podres pensamentos e cuidado ao defecar seus argumentos.